Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Vamos continuar engrossando a nossa playlist de cálculo, né? A parte bem inicial, praticamente pré-cálculo, né? Vamos ver aí a questão da continuidade de uma função. Então, basicamente, a ideia é a seguinte. Você tem uma função aqui que é contínua em todo intervalo. Ou seja, em todo... Deixa eu pegar uma canetinha branca. Se por um acaso ela tivesse assim rompida, como se você tivesse cortado a mangueira do jardim, tivesse cortado uma corda, ela deixaria de ser contínua, né? Assim, bonitinha, é uma função contínua. E como é que a gente vai definir isso em termos de cálculo? Bem, primeira coisa é o seguinte. Vamos ver o que acontece para dizer que uma função é descontínua. Nesse determinado ponto aqui, ó, você tem uma função que f de x é igual a x mais 3, se x for diferente de 3. Mas para o 3 aqui, ela não é definida, você não encontra o valor. Ou seja, f de 3 simplesmente não existe. Então, você tem um buraco nessa função. Essa função ela é descontínua. A outra possibilidade é que o f de 3 exista, está aqui, ó. Mas você recortou a função em pedaços diferentes. Então, ó, f de x é igual a x mais 3 se x é menor do que 3. Está aqui, ó. Ela manteve, né? E f de x é igual a 9, está aqui o patamar, se x for maior ou igual a 3. Nesse caso, olha só o que acontece. Se você for chegando para valores cada vez mais próximos aqui, vindo pela direita, o limite dessa f de x aí, quando o x tende a 3, vindo pelo lado de cá, ou seja, vindo pela direita, é igual a 9. E se você vê o limite dessa função aí, desse f de x, vindo, quando tende a 3, vindo pela esquerda, vindo pelo lado de cá, você vai bater nessa função aqui, é x mais 3, então o limite de f de x, quando x tende a 3 pela esquerda, é igual a 6. Tá vendo que é diferente? Uma vez que é diferente, você rompe aqui. Então, a gente diz que o limite, nesse caso, da função f de x, deixa eu melhorar a letra aqui, ó, simplesmente não existe. Porque, para que existisse, você teria que o limite vindo pela direita e pela esquerda fossem iguais. A outra possibilidade de você ter uma função descontínua é o seguinte. Olha só essa função. f de x é igual a x mais 3 se for diferente de 3 e f de x é igual a 3 se x for igual a 3. Ou seja, você pegou um ponto, separou aqui. O limite existe, tá bonitinho aí. Ele vai tender, ó, o limite de f de x quando o x tende a 3, bonitinho, é igual a 6, tanto pela direita quanto pela esquerda. Só que você chegou lá. O limite de f de x quando x tende a 3 é diferente de f de x. Então, a função vai ser descontínua também. Em suma, tá? Para que a função seja contínua, o que você tem? Ele tem que existir, tá? Você tem um f de 3 aí. Você tem um limite da função quando x tende a esse número aí, quando x tende a 3, e esse limite tem que ser igual ao f de 3 aí. Ou seja, tudo casado bonitinho. Resumindo, o que você vai ter? Condição número 1. A função existe por um determinado ponto. O limite existe, ou seja, o limite tanto vindo pela direita quanto vindo pela esquerda, eles coincidem. E, finalmente, o limite ele vai ter que combinar com o f de x naquele determinado ponto. Aqui eu tenho até que corrigir, deixa eu colocar aqui, ó, seria especificamente o f de a. Então, para que a função seja contínua, você tem que suprir essas três condições, tá? O f de a existir, o limite da função quando x tende a existir e eles serem iguais. Bem, parece ser uma coisa assim de outro mundo, mas visto assim, dá para ver que é uma base teórica tranquilaça, não é, pessoal? É isso.
Aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim, mas principalmente dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal. Tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.